Olá, muito boa noite para você. Estamos no ar com o CNN AgroNews. Eu sou Leandro Stoliari e te conto tudo o que acontece no agronegócio, no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Seja bem-vindo. E a gente começa essa edição falando da produção de laranja. Segundo o Fundecitrus, associação que representa as indústrias de suco, a safra de 2025-2026 em São Paulo e Minas Gerais fechou com uma alta de 26,9% em relação à produção anterior, mas ficou abaixo da estimativa inicial de 314 milhões de caixas, divulgada em maio de 2025. Vamos então aqui para o nosso telão? Olha, o volume dessa safra fechou com uma produção de pouco mais de 292 milhões de caixas de 40 quilos. 25,7 milhões de caixas foram produzidas no Triângulo Mineiro. E isso representa 9% do total. São Paulo continua como o maior produtor de laranja do Brasil, com 267 milhões de caixas de 40 quilos, representando 91% desse total produzido. Paraná, Bahia e Sergipe completam o grupo dos maiores produtores de laranja do Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais aumentou a estimativa do esmagamento de soja para 2026. O esmagamento é o processamento do grão para extrair óleo e farelo de soja. O levantamento da Abiove aponta que o Brasil vai atingir um patamar recorde. Segundo a nova projeção, o processamento deve passar de 62 milhões de toneladas, alta de 1,1%. A produção de farelo de soja está estimada em quase 48 milhões de toneladas e a de óleo de soja em 12 milhões e meio de toneladas. O estoque final de soja deve cair 28,5%. Ainda assim, o Brasil deve exportar mais de 113 milhões de toneladas de soja e, pelas projeções, continua na liderança global no comércio exterior. A China suspendeu as importações de carne bovina de um frigorífico brasileiro em Mato Grosso, que faz parte do grupo Frigosul. A autoridade sanitária chinesa identificou na carne uma substância proibida no país. O assunto é destaque lá no site da CNN Brasil. Adidos agrícolas do Brasil em Pequim informaram ao Ministério da Agricultura do Brasil que a aduana da China detectou resíduos de um hormônio artificial em um lote de carne congelada desossada. A substância, usada como medicamento veterinário, é proibida pela legislação chinesa em animais destinados à alimentação. O lote de carne foi descartado e a importação suspensa temporariamente. Em nota, a ABEC, a Associação das Indústrias Exportadoras de Carne do Brasil, informou que acompanha o caso para restabelecer o fluxo comercial com a China e que o Brasil tem um dos sistemas de controle sanitário mais rigorosos do mundo. E a gente já falou aqui da emissão de bonds pela Minerva e da captação de títulos em dólar pela JBS. São estratégias das gigantes de carnes para tentar aliviar as operações com a captação de recursos no exterior. Quem explica esse movimento para a gente é a colunista da CNN Agro, Lígia Pimentel. Válida, né, de busca aí por capital para continuar investindo, isso é natural que aconteça com as empresas. A gente está falando aí de um momento em que é vantajoso investir em empresas brasileiras, especificamente falando aqui da Minerva, né? Mais voltado para esse momento aí de dólar praticamente em 5-1, em que o mercado de capitais brasileiro ele ainda é positivo. Quando a gente olha lá para fora, a situação fica um pouco mais equilibrada, mas a gente continua visualizando os bonds, que seriam equivalentes às debêntures aqui no Brasil, como um veículo correto aí e válido de captação de recursos para continuidade e diversificação da alavancagem e das operações, tá certo? Se isso vai ser bom ou não, obviamente, depende da operacionalização de cada empresa, de cada indústria, né? E a sua eficiência em colocar esse dinheiro para rodar lá dentro. Tá certo. O CNN AgroNews de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Você fica agora com o CNN Prime Time, com as notícias do Brasil e do mundo. Mas não saia daí, eu volto com mais notícias do agronegócio depois do jornal. Tchau!